muito boa noite. Estação Hamburgo desta segunda-feira, hoje dia 10 de agosto de 2020, está no ar, não ao vivo, né? Gravado no meio da tarde desta segunda-feira, mas um programa inédito, fresquinho para você, direto para o nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através dos nossos parceiros, a Clean TV, da CleanNet, a CDI TV, a CDN TV, DSI TV, através do nosso site valetvplay.com, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook e Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo canal 14 da NET ou do nosso canal no YouTube. Em seguidinha, Bado Jacob, também através do canal 6 de São Leopoldo, junto com Novo Hamburgo, né? Finalmente sincronizadinhos, online os mesmos, também pegando essa grande audiência da nossa querida São Leopoldo, membro da nossa Vale TV já há quase 4 anos, mas ocupando todos os espaços junto com nossos parceiros aí de São Leopoldo, também nosso parceirão Visão do Vale, preparando uma baita cobertura das eleições 2020, né, Bado Jacob? Muito boa noite. Boa noite, comandante Rodrigo, e já vou linkar essa tua informação e citações aí em conjunto com o Grupo Visão do Vale, vai fazer em conjunto com a nossa Vale TV. Vai fazer parte da grande rede Vale TV, não sei lá, elas vão estar junto e vai ser a maior, não tenho nenhuma preocupação em estar exagerando, vai ser a maior cobertura jornalística da história das eleições aqui da região. A Vale TV e o Visão do Vale estão preparando uma cobertura como nunca vista, com a qualidade da nossa Vale TV. Dezenas de profissionais, quase 100 profissionais envolvidos naquela semana, sobretudo, né, Bado? Só para ver com quem estão se metendo. Nós aqui, nós de canivete, né? Nós de canivete enferrujado, contra os caras de metralhadora giratória, nós estamos metendo esse pro lado aí. Vamos que vamos. Mas que alegria, comandante Rodrigo, em participar aí de mais uma edição do Estação Novo Hamburgo, e ainda mais tendo como parceria meu querido amigo, nosso querido amigo, Luiz Henrique Chagas, já recuperado do Covid-19, o celista e essa figura conhecida da política leopoldense, uma das referências aí, e a gente está sempre aí à disposição para o bom debate nessa programação maravilhosa aí da nossa Vale TV. Eu só não vou dizer que a gente vai abrir mata com o canivete, que a gente não é a favor de derrubar mato, né, Bado? Só por isso. Isso, exatamente. Somos pró-manutenção da mata amazônica aí, porque vai fazer falta lá. Alguém tem que ser a favor, né? Já que tem tanta gente contra, né? Tanta gente querendo derrubar. Tudo bem, Vicente Celice, nosso deputado federal, presidente licenciado, né? Portanto, a gente lembrar que licenciado do Sindicato do Calçado, dos Trabalhadores Calçado de Campo Bom, mas nosso sempre presidente, Vicente Celice, muito boa noite. Tá com o teu mic fechado, Vicente. Perdão. Perfeito. Boa noite, meu caro Rodrigo. Mais uma vez, obrigado aí de participar desse programa, de tanta troca de ideia, de tanto debate, de tanta profundidade também democrática na Vale TV, que tem esse viés democrático, participativo, amplo. Ao Bado Jacob, da nossa querida São Léo. Temos só Estação Hamburgo ou já tem Estação São Léo também? Não. Tem terças e sextas às 18 horas, por enquanto, né? Até que o Bado possa fazer direto de São Leopoldo, de segunda a sexta às 21 horas. Parabéns, então, ao Bado Jacob. Prazer em revê-lo agora eletronicamente, já que nos vimos uma vez pessoalmente lá na sede da Vale TV, aqui ao lado de Campo Bom, em Novo Hamburgo, né? Eu estou em Campo Bom. E ao companheiro Chagas aí, né? A luta aí, que bom vê-lo recuperado aí dessa doença que desafia o mundo e que também denuncia, infelizmente, aí a irresponsabilidade de governos. Infelizmente, o Brasil também no rol dos mais irresponsáveis no que tange às medidas políticas, sociais, sanitárias em relação
ao Covid, e a solidariedade também aos companheiros, outros companheiros metroviários que estão enfrentando aí essa doença. Então, fico muito honrado de participar. Estou à disposição para colaborar aí na comunidade do nosso querido Vale dos Sinos e pelo mundo afora, pelas ondas da internet, nesse debate tão importante dessa conjuntura da classe trabalhadora e também da sociedade aqui na nossa região, no estado e no país. Muito boa noite, Luiz Henrique Chagas, presidente do Sindimetrô. Não sei por que chama Sindimetrô, não seria Sindtrenzurb, hein? Todo mundo chama Trenzurb, então é Sindtrenzurb. Eu acho que tem a ver no Brasil inteiro é Sindimetrô, né? Todos os metrôs dos outros estados também são Sindimetrô, né? Nós somos um metrô de superfície, fique bem claro, né? Lembrando metrô de superfície. O que caracteriza o metrô é o tempo de prestação de serviço entre um trem e outro, e não ser superfície ou subterrâneo, né? Ou subterrâneo. Mas isso a gente discute outro dia. Tá bem. Bom, boa noite, Vicente, que é uma referência para nós aí nos sapateiros do Vale dos Sinos, né? O Bado, referência em São Léo aí da comunicação, que é parceiro nosso também, ou nós somos parceiro dele, né? E o Rodrigo, sempre um prazer, né? Participar do programa do Vale TV. Eu sou de Novo Hamburgo, então eu me sinto muito honrado em poder participar. Em nome dos metroviárias, é sempre muito bom de poder colocar a posição dos trabalhadores. Infelizmente, num marco muito ruim, né? Nesse final de semana a gente ultrapassou os 100 mil mortos, quer dizer, então, infelizmente não temos nada para comemorar, então vamos lá, vamos discutir, também estamos à disposição para colaborar. Conta um pouquinho para nós como está essa... A gente conversou, me lembro, Chagas, no estúdio, lá no começo de março, da chegada, estava chegando, né? Eu acho que foi no último dia que a gente fez programa ao vivo de estúdio, se eu não me engano, hein? E a gente conversou sobre a chegada do vírus e das preocupações que vocês tinham em relação aos trabalhadores do metrô, por conta de uma série de reivindicações que vocês fizeram para que pudesse ter um mínimo de apoio sanitário a esses trabalhadores, né, impedindo que o vírus chegasse. Nós estamos atualizando as contas aqui, já são 21 infectados diagnosticados, né, fora os que eventualmente se afastaram e acabaram não tendo o diagnóstico preciso, né. Tu, inclusive, foi infectado, felizmente ficaste bem, não tiveste nenhum problema, e a gente sempre fica angustiado, né? Eu, pelo menos, me pergunto assim, como seria se tivesse em mim, né? Já que sou obeso, já que sou cardíaco, as preocupações são várias e os cuidados maiores ainda para que isso fique bem longe, né? Mas que bom que tu não foste afetado. Como está a nossa classe dos metroviários, Chagas, diante da pandemia? Vocês que fazem um trabalho tão importante não deixam parar a nossa região, tanto quanto possa, né? Porque, evidentemente, a gente queria que parte estivesse mais parada, pessoas que não precisassem não saíssem tanto, e, claro, levando trabalhadores para o seu destino, né? Bom, como falasse, Rodrigo, a gente conversou lá, foi início de março, eu acho, realmente. Naquela época ainda não havia nenhum caso em Novo Hamburgo, né? Tinha um menino lá, pelo menos, da Secretaria de Saúde, ainda não havia nenhum caso em Novo Hamburgo confirmado. Hoje já tem mais 100 mortes em Novo Hamburgo, né? E as nossas UTIs ali praticamente lotadas há bastante tempo, né? E lá, desde o início, nós, os metroviários, nós sempre defendemos o quê? Que é hora de nós mostrarmos que o serviço público é fundamental. Então, nós o tempo todo defendemos que o Trenzurb tinha que funcionar sim nesse momento, né? Ao contrário do que nós vimos nesse período, as empresas de ônibus privada simplesmente abandonando as linhas, quer dizer, deixando literalmente os trabalhadores a pé. Nós, desde o início, defendemos que o Trenzurb tinha que, nesse momento, funcionar sim, da melhor forma possível, e mostrar que o serviço, que o transporte tem que ser público estatal. Pois bem, nós tivemos vários problemas lá desde o início. A Trenzurb, seguindo a cartilha do presidente Bolsonaro, dizia que era uma gripezinha, certo? Nós, desde o início, o Sindimetrô, que teve que fornecer EPIs para os trabalhadores, são coisas absurdas, né? Desde álcool gel, máscaras. E nesse meio do caminho todo, nós conseguimos uma parceria com a Unicinos há mais de 2 meses, e hoje estamos também com a Fevale, onde nós estamos testando os trabalhadores, os metroviários. Nós já testamos mais da metade da categoria, fazendo um teste PCR, que é considerado o teste padrão ouro, considerado o melhor teste que tem, né? Mas aí fica onde fica as nossas reivindicações. Lá em março, aí no final de março, numa mediação no Tribunal Regional do Trabalho, a direção da Trenzurb havia se comprometido que no momento que houvesse testes disponíveis no mercado, a testar todos os trabalhadores da linha de frente, os metroviários. A Trenzurb não fez isso, os testes hoje estão no mercado, tanto que o Sindimetrô vem testando os trabalhadores. Amanhã mesmo, de manhã, vamos ter mais uma leva, a gente faz semanalmente uma leva de testes,
né? E a Transurb, infelizmente, não vem cumprindo o seu papel. Assim como o governo Bolsonaro também. Nós sabemos que a melhor forma de proteção, segundo todas as organizações de saúde, é o quê? É a testagem. E eu posso usar o meu exemplo, que é bastante esclarecedor. Eu fiz o teste PCR no Cinemetrô, nos sindicatos metroviários, certo? E eu fiquei assintomático o tempo todo. Ou seja, se eu não tivesse feito o teste, eu continuaria trabalhando normalmente e transmitindo o vírus, tá? Nós entendemos que o metrô é o principal vetor de transmissão na região metropolitana. Com toda a diminuição da demanda, nós já estamos chegando de novo na casa dos 70 mil trabalhadores por dia. É muita gente, de Novo Hamburgo a Porto Alegre, tá? E em cima disso também, o Cinemetrô solicitou, junto à Universidade Federal de Pelotas, um projeto de testagem dos usuários. Pois bem, a UFPEL nos mandou esse projeto, há 2 meses praticamente, e faz 1 mês que a direção, nós só precisamos que o Cinemetrô vai arcar com os custos, certo? As universidades com toda a logística, a Transurb só precisa nos autorizar a acessar as estações. Foi bem, a Transurb não está nos autorizando. Ou seja, é política do governo Bolsonaro, é política de esconder a verdadeira dimensão da pandemia, né? Então, é com muita preocupação que a gente vê, como eu falei no início, ultrapassamos os 100 mil mortos, estamos com mais de 1.000 mortos por dia há 2 meses. Isso é muita gente, está parecendo uma coisa comum. Não é uma coisa comum, não. Então, a nossa preocupação toda é em cima disso, e lógico, com os metroviários que estão ali na linha de frente, que tem contato direto das bilheterias, das catracas, auxiliando deficientes, né, na transmissão. E também a proteção do usuário, que o metroviário contaminado pode transmitir para milhares por dia. Então, é nesse marco que nós tem a nossa preocupação. A gente tem, evidentemente, a preocupação muito grande de até onde nós vamos dessa forma, né? Parece que existe uma certa consciência, algumas pessoas, infelizmente, quando a morte chegou pertinho da gente, né, a gente viu criar essa consciência um pouco mais claramente. Eu conversava com algumas pessoas que tiveram problemas na sua família, testemunhos muito tristes, né? De tudo que aconteceu, de como aconteceu. Na semana passada ainda a gente falava com o secretário da Fazenda de Novo Hamburgo, o Gilberto Reis, Betinho, que perdeu sua mãe para a Covid, né, aos 79 anos. Eu não tive a oportunidade de assistir ontem no Manhattan Connection o Diogo Mainardi dando testemunho da perda do pai, que também é um testemunho de voz embargada, evidentemente, né, e a tristeza de não poder... Além da perda, né, que sempre é uma dor para nós, independente se for aos 40, aos 50 ou 100, é sempre uma dor. Da forma como se perde, sem poder ter o que a gente acredita como a devida forma de sepulcro, né, e de encomenda, tal como os nossos ritos normalmente são, né. E assim, dezenas de pessoas da nossa comunidade, jornalistas, né, de grupos de comunicação, empresários, pessoas anônimas, donas de casa, meninas, a menina que tinha recém tido um filho de 17 anos, que faleceu também pela chaga. Então, a sociedade como um todo impactada diretamente por isso, e talvez isso gerando um pouco mais de cuidado. Me pese, passei pelas ruas de Novo Hamburgo hoje pela manhã e vi muita gente pelas ruas e muita gente ainda sem máscara também. Evidentemente, aí entra esse discurso, né, da negação da doença, que foi muito forte desde o primeiro momento, que agora é tentado contemporizar, mas ainda mesmo assim sem um diálogo frontal de aceitação do quanto isso tudo é danoso para nós. E o emblemático e trágico número de 100 mil mortos. É o que nós vamos falar hoje e amanhã no nossa Estação Hamburgo, e eu quero fazer uma avaliação com vocês. O quanto esses 100 mil mortos eles poderiam ser evitados, o quanto existem responsáveis que a gente tem que discutir e o quanto isso ainda vai longe com todos esses desmandos que a gente tem percebido. Bado Jacob. Você quer ver uma coisa, Rodrigo, presidente Chagas e deputado socialista? Desde o começo o Brasil ele se caracterizou, como tudo que acontece nos últimos 4, 5 anos, por um maniqueísmo dos mais perversos que se poderia imaginar. Nós chegamos a hoje já devemos chegar próximo a 102 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, vitimados pelo coronavírus.
E o mais grave, eu tenho destacado isso aí, nós que somos da área da comunicação, Rodrigo, além da dificuldade, eu vejo assim, eu vejo o pessoal da redação, assim, além da dificuldade, tem que noticiar assim, o número diário de mortes, os acontecimentos aí, tu tem a dificuldade hoje do enfrentamento com o público. Porque tu informar hoje a gravidade desse problema para alguns setores da sociedade, não é só do ambiente político, da sociedade, é um negacionismo assim que assusta. Ele assusta. E isso tem... E aí quando tu pergunta, poderia ser evitado? Claro que poderia ter se evitado se chegasse nesses números e a possibilidade bem concreta de se chegar muito mais longe desses números, infelizmente. O que acontece, o que vem acontecendo, Rodrigo? O Brasil é o único país do mundo, talvez não com tanta intensidade lá nos Estados Unidos, mas principalmente o Brasil ou aquela outra republiqueta lá, aquela república lá que fazia parte da União Soviética, a Bielorrússia, que tem aquele maluco lá, que sugeriu vodka e aquelas outras coisas todas. Então, o Brasil é o único país do mundo que a sua referência maior, o presidente da República, nega a gravidade do coronavírus. Ele conspira contra tudo que é razoável em termos de ciência. Ele milita pelo obscurantismo, ele milita pelo charlatanismo, ele milita pela desinformação e pela manipulação. Então ele criou uma cruzada, isso é a minha humilde opinião, baseada em fatos. Ele criou uma cruzada que o mundo está contra ele, o mundo está contra o cloroquina, que o mundo quer derrubar ele. Então essa cruzada, Rodrigo, por mais maluca que seja, por mais insana que seja, ela tem adesão de boa parte da população brasileira, tem adesão do ambiente político brasileiro, num número bastante considerável, até a área médica está sendo cúmplice nisso aí. O termo adequado é cumplicidade, e nós vamos chegar muito mais adiante nesses números perversos e catastróficos do coronavírus, porque isso assim, isso vai ainda mais 3, 4, 5 meses. O Brasil banalizou a morte. Nós estamos numa média de 1.000 mortes por dia, e isso entrou no panorama do cotidiano brasileiro. Então não tem como a gente enfrentar, assim, é muito complicado enfrentar essa insanidade coletiva que a gente está vivendo. Então, poderia sim, a tua pergunta é muito objetiva, e eu não tenho nenhuma preocupação em ter uma resposta muito própria para isso. Poderia ser, e o maior responsável por isso é o governo federal e seus pares que comandam isso aí. Eu cito um exemplo, para não ficar com o monopólio da palavra. Semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, naquelas suas lives ridículas e patéticas, que agora tem um gaiteiro junto, parece que nessa aí não tinha aquele gaiteiro, ridículo lá também, nesse momento de tragédia, um gaiteiro tocando música lá atrás. Na sua live patética semanal, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do general, ministro interino da Saúde, fez aqueles pronunciamentos que qualquer país sério do mundo derrubavam um governo. Ele fez aquela declaração patética, citando que ia chegar no outro dia 100 mil, que isso fazia parte do cotidiano, que a gente tinha que se acostumar. E o general, o ministro interino, o come-dorme, como é o alto escalonado, o alto escalão da maioria das forças, os come-dorme, que tem as maiores benesses da coisa pública do Brasil, principalmente o alto escalão das Forças Armadas, que falam tanto do sindicalismo, e ali é o verdadeiro sindicalismo de resultados. O general ministro interino comparou o Covid-19 com a AIDS. E até agora eu não vi nenhum pronunciamento da área médica contestando esse absurdo que alguém falou, sendo o maior representante da área de saúde.
aí a gente tem, por isso que eu digo, poderia ser evitado se não tivesse tanto aventureiro e tanto incompetente agindo, principalmente a nível federal. Vicente. Eu acompanho as preocupações trazidas pelo nosso presidente Chagas, comentário forte, coerente, correto do Bado, meu caro Rodrigo, também que tu disseste antes, que não é possível nos reunir para analisarmos a política, a sociedade, o Estado brasileiro nesse momento, a situação da classe trabalhadora, como o presidente Chagas fez em relação aos metroviários, sem, e eu posso aqui quero deixar algumas impressões também das providências que os sapateiros, né, através do seu sindicato, tomaram em Campo Bom. Eu ainda estava na direção do sindicato, ali por março, abril, mas não podemos deixar nesse momento de analisar realmente esse número trágico, né, triste, que os brasileiros enfrentaram esse final de semana, do alcance de mais de 100 mil vidas perdidas no Brasil pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, pelo Covid-19. Mais de 3 milhões de infectados. E não dá para afastar de uma análise dessa tragédia brasileira, né, com situações que são típicas aqui do Brasil, sem colocar o negacionismo, a irresponsabilidade, a incompetência do presidente da República e de sua equipe mais próxima. Todos lembram o que aconteceu desde o início da gripezinha, HN1 deu uns 800 casos, né, resfriadinho, histórico de atleta, e daí, não sou coveiro, etc. Numa situação tão grave. Não é possível que não se veja toda a providência que a China tomou lá, isolando uma região de milhões de pessoas, né, lockdown total. O que aconteceu na Itália com caminhões do exército italiano carregando defuntos, carregando cadáveres. O que aconteceu no Equador, o que aconteceu na Espanha, não é possível. Isso tudo bem antes daqui, né? Não é possível que tenha se levado com tanta irresponsabilidade, tanta incompetência, né? E tanto ardil também, né? Porque o que se vê desde o início, e todos lembram dos diversos comícios na frente do Planalto, a doença já galopando entre os brasileiros, matando centenas por dia, e comício na frente do Planalto, subir no carro de som, passar a cavalo, ir cumprimentar, tirar foto, selfie, tudo sem máscara lá na frente, naqueles domingos, né? Sem falar daquilo que está em processo de investigação, de manifestações, né, antidemocráticas, anticonstitucionais, pedindo o fechamento do STF, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento de intervenção militar, poderes para Bolsonaro, né, que inclusive tem investigação, quem é que bancou isso, já está aparecendo que eram funcionários ligados a políticos do governo federal, né, são funcionários pagos pelos impostos do povo brasileiro, como nós aqui, como qualquer gaúcho, camponense brasileiro que banca esses assessores lá que estavam lá promovendo, organizando aqueles manifestos. Até nem sei se está acontecendo ainda nos domingos, mas ainda tem alguma coisa lá. Só ele não foi mais. Né? Agora, e depois disso, tantas outras situações, até chegarmos nisso que o próprio Bado falou há pouco, no final de semana, mais ao fim da semana, da live, da relativização, de um ministro interino há meses, né? Do principal ministro. Se nós estivéssemos em épocas de normalidade, sem pandemia, já o Ministério da Saúde seria um dos mais centrais no Brasil, até porque a precariedade da saúde é recorrente, né? De não cumprirem o espírito, a legislação e a previsão do Sistema Único de Saúde, do SUS, que é um dos mais belos, efetivos e competentes sistemas de saúde do mundo. Tanto que agora está salvando milhares de brasileiros, mesmo com toda a irresponsabilidade, está salvando. É elogiado em diversos países. Pois bem, né, numa situação normal já seria um dos principais ministérios, numa pandemia, então, de sobremaneira. E estamos há 90 dias com um general da área de almoxarifado, logística, ou coisa que o Vale do Exército lá como interino da saúde do Brasil. Então, isso mostra a irresponsabilidade,
os mais pobres têm sofrido. O Guedes e os seus banqueiros tiveram que fazer uma concessão, eram R$200, bancados por Guedes e Bolsonaro, daí foram debatidos 500, foi debatido um salário mínimo, até que ficou em R$600. A ajuda emergencial, com milhares, centenas de milhares que ainda não acessaram, todo tipo, toda sorte de dificuldade, aquelas filas enormes na frente da Caixa Federal, aquelas milhões e milhões de pessoas inscritas para poder sobreviverem com R$600 mensais, que chegaram até o Paulo Guedes dizer: eu não sabia desses 38 milhões aí de brasileiros, lembra daquela? Dos invisíveis do Brasil, que são aqueles que vivem de situações precárias, de informalidade, nós trabalhadores da iniciativa privada em especial, mas o serviço público também, quanta precarização houve, terceirização, a terceirização da terceirização, e quantos vivem hoje uberizados, sem registro, tocando a vida durante o dia para levar um alimento para sua família à noite, que às vezes não podem ficar nem 3 dias, nem uma semana, muito menos, sem uma renda, todos fazendo aquelas filas enormes na frente da Caixa Federal, muitos até hoje tentando, e o Guedes vem declarar aquilo que declarou, que não sabia que era bem assim. E, no entanto, não quero me alongar demais, mas, no entanto, ao mesmo tempo que se discute tudo isso, e o Bolsonaro tenta salvar a sua pele, tentando empurrar a economia de forma irresponsável, um abre e fecha de cidades, vejam o exemplo de Santa Catarina, vamos abrir, depois tiveram que fechar tudo, e Santa Catarina lá está com números que proporcionalmente ou percentualmente tiveram avanços terríveis dessa terrível doença. Então, tanto que agora mesmo esse exemplo dos nossos companheiros do Metroviários, né, 20 e poucos testados, vamos pegar a área do esporte, né? Nesse fim de semana o Goiás não entrou em campo por quê? De uma hora para outra testaram 10 atletas do Esporte Clube Goiás, que jogaria, não me lembro com quem, acho que com o São Paulo, não lembro bem. São Paulo. Não puderam jogar porque 10 foram testados num grupo, sei lá, de 20 e poucos jogadores. Então, para lá, alto lá, vamos ter consciência na cabeça, como dizia um amigo meu aqui, né? Está na hora de que o governo federal tenha responsabilidade. E depois posso discorrer um pouco mais, mas aqui em Campo Bom, desde o início, quando aconteceu, o Sindicato Sapateiro fez um inédito protocolo de cooperação com o Sindicato das Indústrias para tomar todas as medidas, desde termômetro fosforescente, ou laser na entrada, pias para tudo que é lado, com água e sabão, álcool em gel, distanciamento. Teve uma empresa que colocou até um acrílico no meio das esteiras para separar. Os comorbidades, mais de 60 anos, todos foram preservados. Foi dado férias antecipadas lá em março, férias vencidas, antecipação de feriados, e estamos tentando de todas as maneiras preservar emprego. E muitas outras medidas, que depois, se sobrar um tempinho, eu posso discorrer, na lógica até do que o Chagas falou do metrô, de preservar a vida dos trabalhadores e também, né, de dialogar com a continuidade das empresas, da preservação do emprego. Depois veio a medida provisória 936 e o benefício emergencial, bem como, no caso do metrô mais especificamente, também de ajudar a sociedade, por exemplo, o metrô transporta quantos enfermeiros, quantos técnicos de enfermagem, quantos auxiliares de enfermagem, quantos vigilantes e administrativos de hospitais de Porto Alegre, Novo Hamburgo a Porto Alegre, como foi falado, não lembro bem, 70 mil usuários dia. Então eu acho que a classe trabalhadora, os sindicatos, muitos governadores e prefeitos estão tendo essa lógica de respeitar a saúde, a vida humana, o que infelizmente, e acompanho o BADO nesse sentido, infelizmente, o governo federal, através principalmente do presidente da República, Bolsonaro, tem sido um dos piores, se não o pior exemplo do mundo na irresponsabilidade da prevenção, do combate e das medidas sanitárias e econômicas, né? E muita coisa teria que ser feita. O PIB
está sendo pouco usado para preservar os empregos e ajudar as pessoas mais humildes. A reforma tributária aponta de novo contra os pequenos, é regressiva, não vai buscar grandes fortunas. Tu falou de um outro maluco lá da Ásia, lá igual ao Bolsonaro. Eu falo que o Brasil, junto com a Estônia, é o único do mundo que não cobra, né, imposto sobre lucro e dividendos. Isso já era para ontem, antes da pandemia. Então, o sistema financeiro deita e rola no país, e não no momento de uma pandemia, onde tem lugares do mundo que até os multimilionários e bilionários dizem que tem que ser mais cobrado imposto deles. Aqui o Paulo Guedes não faz nenhuma menção para cobrar mais impostos, para ter mais dinheiro no Estado, prevenir e melhorar o SUS e a saúde. Pelo contrário, o que vimos ultimamente é uma reforma tributária que pode atingir o pessoal dos serviços, não é isso, Rodrigo? E também estão desonerando a folha num momento difícil como esse, daqueles que mais geram emprego, como a indústria calçadista, que é o que está um debate muito grande atualmente. Obrigado, me desculpe aí. Não, eu acho que tu levanta um tema muito importante, que eu acho que é importante a gente aclarar, que talvez o nosso telespectador não tenha consciência, né? Quando tu falas da não tributação de lucros, dividendos, é que o empresário, né, que tem a sua empresa limitada lá, enfim, que recebe um prolabore X por ano, que normalmente é um valor, por mês, né, que normalmente é um valor baixo, ele tem a oportunidade no final do ano fazer uma divisão de lucros que não é taxada, não é tributada, ou seja, se ele retira X e paga impostos sobre X, ele não tira sobre 10, 20 vezes X, que seriam essas retiradas ao final de um período, né, referente aos seus lucros e dividendos da sua empresa. Né? E isso são bilhões por ano, e o que querem agora é detonar com o serviço público, com as estatais do petróleo, do carvão, da energia, vender Transurb, vender Banco do Brasil, vender Caixa, vender não sei o que mais, né? Porque empresas estratégicas, porque o déficit, perseguir servidor, não, cobrem das grandes fortunas que vão ter, das grandes, dos que podem mais pagar, como os lucros e dividendos, e nós teremos um tesouro nacional mais equilibrado para investir em políticas públicas e que o serviço público e o Estado tenham um protagonismo melhor, um papel mais forte na economia e na sociedade, né? Com a saúde, por exemplo. São três coisas diferentes, né? Grandes fortunas é uma coisa que parece uma coisa de comunista quando a gente fala assim, mas, na verdade, os Estados Unidos, há mais de 100 anos, tributam grandes fortunas. Todos os países desenvolvidos e capitalistas do mundo, eles têm uma taxação diferenciada sobre grandes fortunas. O Brasil tem isso na Constituição, mas nunca foi regulamentado, né? Outra coisa são as questões das nossas empresas públicas estatais que estão para serem privatizadas, e outra coisa é médias empresas, grandes empresas que estão ali tributadas no lucro real ou presumido, enfim, mas que são limitadas e que tem esse regime especial aí, essas facilidades. Sem falar daí da questão da possibilidade de criação de holdings para preservação de patrimônio e para pagamento de menores impostos. Fala, Bado. Precisamos ouvir o Chagas sobre isso também. Diga lá. Diga, Bado. Não, assim, até para rapidamente linkar isso aí que o Celício falou, essa questão entra um pouquinho na área tributária, até a gente tem uma experiência profissional nisso aí. Tu és contador de formação, né, Bado? Guarda-livro? Hoje eu conto muita história, mas assim, ó, o que acontece é um absurdo, assim, e só por isso que o Brasil precisa ser tese de vários trabalhos de sociologia, de trabalho de conclusão na área de sociologia. Fala em imposto sobre grandes fortunas, cai a casa. 1%, assim, mas a gente extrapolando, fazendo lá, 5% da população brasileira seria atingido por esse imposto de grande fortuna. Como já foi referido pelo Rodrigo ali, nos Estados Unidos talvez seja um dos impostos que mais arrecada, que mais gera recurso para a coisa pública. E no Brasil, olha assim, com muita boa vontade, 5% entraria nessa história toda. Aí o cara tem uma casa financiada pelo Minha Casa Minha Vida e um carro parcelado em 60 vezes, ele está preocupado e é contra o imposto sobre grandes fortunas. E o brasileiro fala como se todo mundo fosse banqueiro. Agora, nessa reforma, a primeira reforma sugerida pelo ministro Paulo Guedes é na área de serviço. Eu vou perguntar para vocês aí, sabe qual é a área de serviço que ficou fora disso aí? O sistema bancário.
o sistema bancário, Rodrigão. E aí eles querem dizer, e o Brasil, a grande população, está batendo palma para isso aí. Então é um absurdo a cultura de vira-latismo que o brasileiro tem e se achando uma classe média toda endividada, em sua grande maioria, batendo palma para esses absurdos. O Brasil precisava de um choque de conhecimento de Estado 1000 vezes maior. Os caras acham que conhecer Estado e coisa pública é dar pau em gasto de governo. 50% do que o Brasil arrecada para dar para o sistema financeiro. E o sistema financeiro foi o único setor que não abriu mão de nada, não colaborou nada na crise do coronavírus. E aí o cara é comunista porque destaca essas coisas aí. Chagas, vamos voltar para a nossa pauta. Eu quero depois recuperar isso que o Bado falou agora, porque acho que é bem relevante também, mas vamos pensar. Só uma pincelada nisso. Uma pincelada, eu acho que é um problema de conceito que nós temos, né? Eu gosto de usar o exemplo do bar que eu frequento ali com os amigos, só uma cervejinha. O dono do bar se acha empresário. Então, quando a gente fala em taxar grandes fortunas, ele acha que vai ser taxado. Eu disse, não é tudo que nós estamos falando. O dono do bar, o dono do açougue, o dono da mercearia, do salão de beleza, que geram mais de 50% dos empregos desse país, eles precisam o quê? Ser desonerados. E quando o Bado falou em 5%, Bado, tu foi muito otimista. Nós precisamos taxar menos de 1% das grandes fortunas do Brasil. Nós não passamos de muito de 10 famílias que mantêm a totalidade do dinheiro do país. Então é esse sim que tem que ser taxados. Os banqueiros foram os primeiros a berrar, né? No primeiro esboço de reforma tributária, eles já gritaram e logicamente foram atendidos, né? Não é à toa que o Guedes está lá, o Guedes é o cão de guarda deles, né? A venda, daí a desculpa para isso tudo, da crise financeira. A crise financeira ela é gerada pelo próprio governo. E não vai ser vendendo patrimônio público, né? Já foi feito isso em outras épocas, né? Nós vimos que foi feito com a nossa Vale, do Rio Doce, foi entregue de mão beijada e não resolveu problema nenhum do país. Voltando um pouco à pandemia, no momento que nós chegamos, para nós exemplificarmos um pouco o que é esse governo Bolsonaro, o quão ruim ele é, o governo Bolsonaro, o governo Mourão. No final de semana, no momento que foram anunciados mais de 100 mil mortes no país, o governo federal não deu nenhum pronunciamento, se omitiu, se calou, mas o presidente foi para as mídias comemorar o título do Palmeiras. Quer dizer, esse é o presidente, esse é o governo que nós temos. É um governo totalmente irresponsável. Um governo que, ao mesmo tempo que ele prega que todo mundo tem que trabalhar, que não existe pandemia, ele fecha e prejudica milhões e milhões de brasileiros ao fechar as agências INSS, que são há 5 meses fechadas. E os trabalhadores não conseguem a sua aposentadoria, não conseguem o seu auxílio-doença, estão lá trancados. Expuseram milhões e milhões de brasileiros a humilhação para receber R$600, horas e horas, aliás, mais de dias na fila para receber R$600 depois de muito tempo. É obrigação do governo, o Cinemetrô defende o quê? Tem que aumentar essa ajuda e ela tem que se estender enquanto durar a pandemia. Nós continuamos dependendo do lockdown, só tem que sair quem realmente precisa trabalhar, senão nós não vamos encerrar nunca a transmissão desse vírus. Foi falado aqui que quem utiliza o Transurb é a cozinheira do hospital, não é o médico vai de carro. É a cozinheira do hospital, é quem vai limpar o hospital, é o trabalhador da farmácia. Então, esse pessoal sim, tem que continuar trabalhando, são necessários, e para eles a gente está à disposição. E dependemos também, obviamente, né, a ajuda de custo, não para o banqueiro. A gente não pode esquecer que a primeira medida do governo Guedes, do governo Bolsonaro, na pandemia, foi destinar 1 trilhão e 200 milhões para banqueiro, e 200 bilhões para banqueiros, da forma de isenção de restrições financeiras. Ora, esse dinheiro nós temos que aplicar onde? Aí sim, no pequeno empresário, o que gera emprego, o que precisa, sim, no momento que passar a pandemia, voltar com toda a força, podendo manter toda essa, tudo que tinha antes. Esse dinheiro seria, né, Chagas, para fomentar a economia, né, para tirar um pouco das perdas, seriam empréstimos a juros baixos, mas, de fato, nunca chegou realmente na ponta. Números do próprio governo, Rodrigo, menos de 6% desse valor chegou realmente na pequena empresa, certo? E dos que chegaram, eles não conseguiram retirar nem 20% do suposto, do que seria devido a eles. Eu acho que o Pronamp não é um mau projeto, inclusive, né? Um dos projetos que eles anunciaram. Inclusive, anunciaram ele como se o Banco do Brasil fosse esse banco garantidor, com esse fundo garantidor a partir dos depósitos compulsórios, né? Agora, de fato, isso nunca aconteceu, né? Eu, o Bado e o André Rota viemos discutindo isso já há alguns programas, né? A ideia é maravilhosa, a execução é perto de zero. A prática não funciona. Não tá são muitas, né?
Em momento de pandemia, são muitas exigências para um pequeno empreendedor. Nossa. O cara trabalha sozinho, sei lá, talvez com a sua família, que é a maioria dos pequenos empresários. São muitas e muitas exigências, né, para disponibilizar uma quantidade de recursos muito pequena. Quer dizer, então, com certeza, a gente defende o projeto, a gente defende, aliás, que tenha muito mais dinheiro para esses pequenos empreendedores, né, e que seja de forma rápida, né, sem burocracia, inclusive a fundo perdido. Essa é a função de um governo no momento de pandemia, no momento de crise mundial, é proteger os seus cidadãos. Eu até entendo que não tem uma proposta pronta para esse momento, né? Todas essas provocações que nós estamos fazendo hoje, a gente volta a fazer nessa terça-feira, girando essa bancada aí, né? Trazendo uma bancada com outro viés de discussão também, para que a gente possa ter uma visão múltipla, né? Agora, eu quero explorar bastante vocês, o Bado e o Vicente falaram da reforma tributária. Vocês já chegaram a discutir isso internamente, Chagas? Sim, sim. O Sindimetrô é totalmente contrário. Quer dizer, começa, como foi dito, o Bado falou, os banqueiros foram excluídos. Olha, gente, os banqueiros, não precisa dizer, no Brasil é roubo, né? E não, eu acho que não dá processo de chamar banqueiro de ladrão aqui. Que é absurdo um cartão de crédito, um cheque especial ser 300, 400, 500% ao ano. Isso é roubo, né? É escancarado. Então, enquanto não mexer nisso, não temos solução. Mexendo nas grandes empresas, multinacionais, que mandam bilhões e bilhões para o exterior anualmente. Quer dizer, aí sim, heranças, que também nos fala, no mundo inteiro, nos países envolvidos, as heranças são taxadas, é uma forma de distribuição de renda. No Brasil também não se fala disso. Então, são os caminhos a serem taxados. Por outro lado, vão aumentar, praticamente triplicar o imposto sobre serviços. Né? E tem o porquê disso, que o setor de serviços, na última década, passou a ser o maior empregador. Quer dizer, então, eles vão lá onde está o maior número de trabalhadores. Então, essa reforma, ela não vai ser, ela vai continuar sendo progressiva, vai continuar sendo o imposto, quem paga mais é o trabalhador. É inadmissível que 1 quilo de arroz, o imposto que o banqueiro paga, e o imposto que o desempregado pague, seja o mesmo valor de imposto. Quer dizer, enquanto nós não corrigirmos essas distorções, enquanto nós não dermos atenções, nós falamos aqui, nós temos hoje 13 milhões de desempregados, nós temos 43 milhões de trabalhadores da informalidade, que é aquele vendedor de moranguinho, pano de prato na esquina, rapadura, quer dizer, que precisa sair de casa todo dia para manter a sua subsistência. Né? Nós temos 5 milhões de desalentados, que é uma coisa nova, que é gente que simplesmente desistiu de procurar emprego. O cara desistiu já de procurar emprego. Quer dizer, enquanto nós não tivermos o governo para essas pessoas, para incluirmos essas pessoas no mercado de trabalho, no mercado consumidor, não vamos ter solução para a crise financeira. Chagas, como é que vocês avaliam essa diminuição do valor nominal dos juros, né, para 2%? Uma novidade aí do Banco Central na última semana, surpreendendo bastante a todos e abrindo alguma perspectiva para que se discuta o rentismo, né? Sim. A notícia em si é boa, mas nós vamos cair na mesma função, Rodrigo, do empréstimo do trabalhador, do pequeno empresário que não chega. Na verdade, esse juro de 2% para quem? Não é para nenhum de nós, não é para nenhum pequeno empresário, né? É para quem? É o juros nominal. É para o grande, aquele que vai lá pegar bilhões e bilhões, né? É esse que vai pagar 2%, um pouco mais. E a gente podemos usar o exemplo, pegar o nosso caso, aí, puxar para o lado da Transurb, que o governo Bolsonaro quer privatizar. Ora, para esse comprar a Transurb, eles vão emprestar dinheiro a 2%. E a gente usa sempre o exemplo da Infraero, aqui o aeroporto Salgado Filho, aqui na nossa frente, na frente da Transurb, que foi privatizado num dia, e no dia seguinte o grupo alemão pegou 1 bilhão e 200 milhões de empréstimo do BNDES. Aí sim é esses juros, né? Quer dizer, aí fica fácil. Quer dizer, gostariam, sim, é muito bom que caia a taxa de juros, mas ela que seja acessível a todo mundo, a todos os trabalhadores, a todos que estão no mercado financeiro, tenham realmente essa taxa de juros. Vicente. Eu trouxe essa questão mais fortemente sobre a injustiça tributária do país, a regressividade de que quem trabalha, os mais empobrecidos, os mais pobres, são os que mais pagam. Imposto em cascata, né? Imposto sobre o consumo. Falamos aqui, como tu lembrou, existe um artigo 153 das grandes fortunas, isso já são 30 anos. Foi lembrado aqui as heranças, foi lembrado aqui o lucro de dividendos, né? Salientei bem essa questão, né? Os lucros exorbitantes do sistema financeiro, o spread bancário criminoso, né, de cheques especiais,
cartões de crédito e também dos chamados papagaios aí, que os empresários aí, pequenos, médios, não estão conseguindo acessar, porque tem que, muitos deles, né, alguns acessaram, mas relativamente ao que a pandemia exige, está muito aquém. E aquela velha história, o cara tem que provar que tem dinheiro para poder pegar a grana dos caras. Então, fica algo sem uma efetividade e as empresas vão desaparecendo, principalmente as pequenas e médias, que muitas, fala-se em 30%, 35% de lojas desaparecendo no país afora, em alguns lugares até mais que isso. Além disso, agora com aquele chamado orçamento de guerra, né, aproveitou-se, né, o sistema financeiro e incluiu lá a possibilidade de que o Banco Central vai vender em balcão ou comprar em balcão título podre, que já vem lá da crise de 2008, né, que esses títulos estão na mão aí de diversos setores rentistas do mundo, e que agora pode o Banco Central vir a comprar isso sem qualquer controle maior. As operações compromissadas, como denuncia muito a Auditoria Cidadã, Fatorelli e outros, sobre a questão do lucro dos bancos ali, naquele momento, aquelas operações compromissadas, né, tendo rendas diárias que nenhum setor tem. Então, são diversos privilégios que o Banco Central, que o Ministério da Fazenda, que o guedismo, o rentismo, já vem de Temer, Dilma e Lula não aprofundaram o controle do sistema financeiro, infelizmente, né? Foi, na época, até a situação econômica mundial e local era mais favorável, diversos avanços houve no setor educacional, social, assistencial, mas o que era necessário se aprofundar não se aprofundou. Continuamos com uma injustiça tributária assim que nos envergonha no mundo inteiro. Recentemente, a herdeira, acho que faz uns 3 semanas, a herdeira do Walt Disney, uma bilionária em dólares, e outros declararam, né, até sheik árabe, declararam que devem os governos taxar mais os super ricos. Eles mesmos estão falando isso, inclusive antes da pandemia já se falava nos Estados Unidos isso. Mas, no entanto, não. Aqui, vocês lembram daquela malfadada reunião do 22 de abril, do redescobrimento do Brasil ali, para saber exatamente que Brasil é esse de Bolsonaro, Guedes e companhia. O Bolsonaro deitou e rolou ali, praticamente anunciou a demissão do Moro, que eu mexo, que eu vou, que eu mexo. O Salles lá destruindo a Amazônia, né, passando boiada. A Damares com aquele discurso, o outro vai entrar, que foi parar lá nos States, se escondeu para lá. E o Guedes não teve ninguém apontando o dedo para ele, olha, tu não vai aí a melhorar, sobretaxar esses ricos, olha o imposto de renda. Na Alemanha o imposto de renda vai a 40%, 50%. Aqui é 27,5% para um cara que ganha 200, 300 mil por mês, 1 milhão por mês, ou nem paga, porque o lucro de dividendo não é sobretaxado. Enquanto que isso a classe média, média baixa, paga. Um técnico aí de 4 mil por mês já paga 27,5% em parte do seu salário, não é isso? Então é algo assim que o Bolsonaro não tem coragem de botar o Guedes onde ele deve fazer, que é sobretaxar os ricos. Por que eu falo isso? Porque isso é a forma de que nós não tenhamos um déficit maior, que a saúde funcione, que a educação funcione, que as universidades públicas sejam mais bem equipadas, os trabalhadores da educação, que muitos nem o piso cumprem, a questão da segurança, a questão do fomento ao emprego, como a indústria calçadista, por exemplo, têxtil, moveleira, coreira, a construção civil, como foi Minha Casa Minha Vida. É o Estado que tem que impulsionar. A mão invisível do mercado, que o capitalismo aí quer liberar geral, ela não coordena isso. O Estado tem que ter o mínimo de condições necessárias, né, porque não adianta ele ser mínimo para o pobre e ser máximo, como falamos há pouco, do sistema financeiro, né, que tem toda a legislação a seu favor, foi salientado por todos aqui. Então, o governo tem que ter força para sobretaxar estes e poder ter recursos públicos para investir nessas áreas tão importantes como no momento, principalmente a saúde. Então, é um longo debate pela frente e a indústria, né, nacional se ressente dessa situação. Nós estamos agora na luta da desoneração da folha e sempre o privilégio vai
para esse capital improdutivo, que já é 2/3 da nação, que aqueles só especulam, os investidores, né, ganham lucros exorbitantes, e vamos ver até coisas que chegaram perto aí da população, essas pirâmides financeiras que houve recentemente aqui, eu acho que no Vale, né, presos, porque prometiam investimentos de enriquecer de uma hora para outra, 10%, 15%, sei lá, né, que acabaram na cadeia. Então, só a especulação, só o dinheiro fácil, enquanto que aquele que tem um ateliê lá, que trabalha 50 horas por semana, o trabalhador nem se fala, né, aquele que está lá na sua lojinha 50, 60 horas por semana, o cara, o cabeleireiro, o mecânico, o dono da mecânica, né, da reforma de carro, a loja de carros, os revendedores, estes, o pequeno agricultor, o grande, médio empresário também, que produz, que faz um sapato, que fabrica uma máquina, que planta arroz, que colhe arroz, que tira leite, vende leite. É essa economia real que tem que ter a sua vez, porque no momento quem tem vez do país, e isso enfraquece tudo, os governos nacionais são fantoches na mão dessas corporações, o serviço público, como o metrô, por exemplo, né, o Transurb, é ameaçado de privatização, de precarização. Por quê? Porque o Estado está na mão do interesse especulativo. Então, o capitalismo produtivo tem que se levantar. A classe trabalhadora quer os seus direitos, porque essa é questão de dignidade humana, e não abrimos mão, né, do direito, da condição de trabalho, da saúde, né, dos auxílios, do salário justo e digno, e, ao mesmo tempo, nós aqui do Sindicato Sapateiros de Campo Bom, da CTB e tantas outras organizações que fazemos debate, defendemos que temos que estar entrincheirados com o setor produtivo para que o sistema financeiro perca seus privilégios e fortaleça o setor produtivo e o Estado, porque daí se gerará mais emprego e assim também justiça social, né? Uma sociedade sem violência, de mais paz, de mais justiça e fraternidade. Essa é uma luta histórica. Não, que eu, assim, talvez a coisa fica mais grave e a gente tem que ser, eu pelo menos considero assim que essa questão de o sistema financeiro comandar o Brasil ou monopolizar, é uma coisa que infelizmente passou por governos considerados de esquerda e de mais progressistas no sentido de inclusão social e até para corrigir esse fosso social o próprio governo do PT, do MDB, do PDT, do PSB, de todos os partidos que governaram junto. Então não é só no colo do PT que tem esse lance aí. Mas esses próprios governos, eles colocaram as raposas para cuidar do galinheiro, que é as políticas econômicas desses governos. Então não foi feito nada para modificar. Claro, políticas de inclusão foram muito... Se compensou talvez um pouco com isso, mas poderia ter sido... E esses governos lá teriam, lá atrás, teriam legitimidade, teriam respaldo para fazer essas correções. Que eu sempre digo, Rodrigo, isso não é pregar, não é criminalizar o lucro, não é criminalizar a competência nem nada, mas eu acho não, o Brasil pagou, a cada 5 anos, o Brasil paga um PIB nacional para dívida pública, para agiotagem internacional e nacional. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso foi a maior transferência de renda de uma sociedade miserável, pobre, completamente anêmica em questão econômica e financeira, em sua grande maioria, para um sistema financeiro improdutivo, parasita, paquiderme, na sua mais ampla forma. E vários governos, nos últimos 100 anos, tiveram a oportunidade de criar um mecanismo para inibir um pouco isso e nada fizeram. Tanto que o sistema financeiro brasileiro é o mais lucrativo do mundo e continua sendo o mais lucrativo do mundo. Olha esse número. A cada 5 anos, o Brasil tem um PIB transferido para o sistema financeiro brasileiro e internacional. E quem é que paga isso aí, Rodrigo? Não é o Hermínio de Moraes, lá com o falecido Hermínio de Moraes. Não, isso é o povo, é o populacho que deixa o seu dinheiro na ponta do caixa do supermercado de qualquer boteco de vila. Senhores, a gente está chegando ao final do programa de hoje, mas tem 2 assuntos que eu gostaria de tratar
de uma forma relâmpago, começar a discutir um deles, pelo menos, que é com o Chagas, a respeito do apoio do poder público, né, Chagas, à nossa mobilidade urbana, né? Em Novo Hamburgo, a gente teve recentemente o projeto de lei aprovado, um subsídio da Prefeitura Municipal para o transporte público de ônibus, né, para as nossas permissionárias, concessionárias de ônibus aqui da cidade, para que pudéssemos manter as tarifas, né, nos valores que estão hoje, como forma de, no meio de tantas coisas tão ruins, não aumentarmos os valores tarifários. Uma política que a gente viu por muitos anos vigorar dentro do Transurb, né? Não tinha tarifa, agora não me lembro, 1,40? Acho que era 1,40, né? 1,70. 1,40, por 10 anos, 1,70. E aí chegamos agora a esses 13,70? 4,20. 4,20 neste momento. Um aumento de 147% em 2 anos. Pois é. Não existe país no mundo, e aí, de novo, parece papo de... O Bado gosta de ser chamado de canhotinho, tá tudo certo. A gente gostaria de ser canhoto vivendo na Alemanha, na Suécia, talvez, em países assim, onde deve ser bem bom ser comunista, assim. Sim. Que são considerados países sociais-democratas, enfim. Mas onde tem uma desigualdade social muito menor, efetivamente, né? A gente aqui fica pensando em formas de diminuir essa distância entre os mais ricos e os mais pobres, né? Privilegiando quem imprime, multiplica o capital produtivo através do trabalho, como o Vicente bem estabeleceu, né? Mas não existe país do mundo hoje, os mais desenvolvidos, os mais capitalistas, que não tem algum tipo de apoio, algum tipo de incentivo à mobilidade urbana, ao transporte público urbano coletivo, né? Urbano ou não coletivo, né? Lê-se aí sobretudo os trens, os ônibus, né? E outros sistemas. A gente está discutindo muito o VLT, né? Como um caminho futuro próximo, né? O que tu achas, em breves palavras, iniciar um debate que eu quero ampliar num programa Estação Hamburgo, especialmente para a gente falar sobre transporte público, futuro transporte público, Chagas? Perfeito. Essa é uma discussão que tem que ser feita. Ela é muito importante porque ela diz que tem a ver com a qualidade de transporte do trabalhador e, em última instância, as condições que ele vai chegar no seu posto de trabalho para produzir mais. Quer dizer, então, o Cinemetrô, primeiro, nós dependemos. O transporte é um direito constitucional. Está lá desde 2014, com a emenda constitucional, junto com saúde e educação. Então, nós dependemos do transporte, todo ele tem que ser público estatal. No mundo inteiro, o sistema de transportes são financiados pelos governos. E nós temos os casos podemos pegar Londres, foi o início lá do neoliberalismo, que privatizou tudo com a Margaret Thatcher, foi reestatizado o sistema de metrôs. Paris foi reestatizado, Chicago foi reestatizado. Por quê? Porque o serviço privado não atendeu a qualidade necessária, caiu a qualidade e os preços foram lá em cima. Então nós dependemos, eu acho que a gente pode abrir um dia a discussão com bastante tempo, inclusive da tarifa zero, o Cinemetrô depende da tarifa zero do transporte público. Nós estamos entrando aqui, como nós falamos, em reforma tributária. É a hora de tirar a destinação para um valor fixo da reforma para o transporte do trabalhador. Isso é de fundamental importância para o desenvolvimento da economia. E defendemos o quê? A expansão do sistema metroviário. O sistema de trens tem que voltar a ter o sistema de trem. Certo? Diminuir o sistema rodoviário, que é um sistema que polui muito e custa muito caro. E provou ser muito ruim, principalmente agora na hora da pandemia. Para nós ficou bastante claro. Eu coloquei no início, aqui em Porto Alegre, as linhas simplesmente abandonaram os trabalhadores. Canoas, simplesmente os ônibus que vinham de Canoas a Porto Alegre simplesmente pararam, simplesmente recolheram os ônibus. Né? E quem assumiu as linhas em Porto Alegre? A Carris, a empresa pública. Essa manteve a qualidade. O serviço, a Transurb, durante toda a pandemia, manteve seu serviço e nós defendemos isso com qualidade. Então, nós temos, primeiro, planejamento do sistema de transporte, não existe transporte sem planejamento, né? Investimento em metrôs e trens, e sim, dinheiro público, muito investimento em dinheiro público para ampliar a qualidade, para melhorar a qualidade e eficiência do transporte. Tudo bem. Nós estamos marcados, então, desde já, a gente fazer um amplo debate nesse sentido, tá? Sobretudo nesse momento que a gente discute os próximos 4 anos das nossas sociedades locais. Ô Vicente, eu preciso te perguntar a respeito, se tu sabes alguma coisa a respeito dessa denúncia. Na última sexta-feira, eu recebi uma informação da Gazeta de Campo Bom, né? Na última sexta-feira foi feita uma denúncia
Segundo a Gazeta, ela poderá levar o vereador Paulo Tigre, dos progressistas, à comissão de ética, né? Após mais uma denúncia de assédio sexual, lembrando que isso permeou o debate que deveria ser em torno do futuro da cidade há 4 anos atrás, né? Acabou permeando grande parte do debate, as relações íntimas do vereador, né? Após mais uma denúncia de assédio sexual envolvendo o vereador do PP, Paulo Tigre, virá público, parlamentar poderá ser investigado por comissão de ética legislativa na Câmara de Vereadores de Campo Bom. A denúncia foi feita por uma mulher que se diz vítima do suposto assédio sexual e entregou aos demais vereadores cópia do boletim de ocorrência em que relata o caso. Hoje, né, deve estar acontecendo, na verdade, a sessão da nossa Câmara de Vereadores, todas as segundas-feiras, né? Estamos indo ao ar às 21 horas, mas gravando agora às 16 horas e 10 minutos. Deve ter rolado isso já. Está acompanhando essa situação, Vicente? Nós acompanhamos notícias, redes sociais, e agora recentemente que uma notícia mais oficial, que o plenário da Câmara, né, eu não conheço os detalhes do regimento interno do Parlamento aqui municipal, mas pelo que dá para depreender da análise dessa reportagem do jornal A Gazeta de Campo Bom, que o plenário vai discutir, né, a denúncia, digamos assim, do vereador ao Conselho de Ética da Câmara. Vai ser aberto um processo de ética contra o vereador que pode levá-lo, inclusive, à cassação. Então, provavelmente o debate... Uma questão parecida, né, Vicente? Quer dizer, não sabemos os detalhes, mas uma questão parecida que levou à cassação do vereador de Novo Hamburgo, né? Do enfermeiro Vilmar. Sim, bem registrado, né? Houve uma situação bem idêntica até, né? É um funcionário público, no ambiente público, uma denúncia de assédio, é isso? Não é? Isso, exatamente. Então, se tu me perguntares qual é o conjunto de forças políticas da Câmara, a Câmara é formada por uma vereadora do PSDB, um vereador do PTB, 2 do PCdoB, o PSB no momento não tem vereador, 4 do PMDB, porque o Tigre era do PMDB e foi para o PP na janela recém-encerrada, e tem mais, agora o PP tinha 2, tem 3 vereadores. Esses são os 11 vereadores de Campo Bom no momento. Então, não sei quem é o autor da denúncia, ou as bancadas, isso tudo vai, como tu disse, né, o programa foi gravado e está se apresentando agora em torno de 21 horas, então às 18h30, que é o horário regimental da sessão ordinária da Câmara, que são em segundas-feiras aqui em Campo Bom, deve ter debatido esse assunto, né? Aí, nos próximos dias, amanhã, né, já pode saber qual a decisão do plenário da Câmara em relação, mas é um assunto realmente que, né, movimenta a classe política, porque o PP é um dos maiores partidos da cidade, né? Paulo Tigre, como tu disse, foi já ali a personagem daquele episódio na verdade, a eleição de 2016, como quase todas em Campo Bom, é cheia de episódios. Então teve o episódio do racha do diretório lá de dar inveja em Novo Hamburgo e em São Leopoldo, viu, Vicente? Sem dúvida. Em 2016, o diretório do PMDB rachou, Feltz de um lado, Faisal do outro e tal, e o Paulo Tigre era pré-candidato do Feltz e o Faisal tinha um Chiquinho. Foram para o debate lá, a primeira reunião do diretório parou na polícia, né? Aí na segunda veio o Ibsen Pinheiro aí, que eu acho que era o presidente interino lá da estadual, e fizeram uma votação lá disputada, cheia de ofensas, multas, rachou o partido, e, inclusive isso deu margem para saídas de partido, etc. Depois teve até acusações daquele episódio que foi o outro, daquela eleição, aquele fogo no carro aqui do candidato do governo no pátio da casa dele, 2 tiros, colocaram atentado político, acusaram a chamada oposição raivosa. No fim, aquilo ali esculhambou o rumo da eleição, dia 18 de setembro, né? 12, 13 dias antes da eleição. E o Tigre foi protagonista na época, ficou no PMDB um tempo, agora foi para o PP, que não sei se vai ter candidato a prefeito ou não, faz parte do governo, entrou um ano depois aqui do governo atual. PMDB está no governo, então é da base. A rigor, o PP, o Tigre é da base do governo.
Então, Mas vamos ver. se Giovanni Felters for candidato a prefeito, muda essa conformação da Câmara de Vereadores, né? E até inclusive a 90 dias da eleição, a cassação, o processo, né, a possível abertura do processo de cassação de um vereador, entre 11, né, pode dar realmente um estremecimento, um ruído muito grande na eleição. Vamos acompanhar aí, né? Marquesan que o diga, Vicente. A gente lamenta essas situações, meus caros, meu querido companheiro presidente Chagas, o Bado, a ti, Rodrigo, nossos telespectadores, internautas, enfim. A gente lamenta porque a política cada vez mais, ainda mais nesse momento difícil do país, já antes, né, a crise econômica, a crise ética do país, e agora com a pandemia aprofundada, a questão econômica e essa situação negacionista do Brasil, né, levando tantos aí a relativizar, secundarizar, negar a doença, provocando mais contaminação, né, mais disseminação e mais mortes, e a gente vê a classe política, né, sendo contestada aqui, porque isso vai envolver um debate muito grande, o comportamento de um vereador, né, são 11 vereadores numa comunidade de 66 mil habitantes, então realmente se lamenta, que se apure, né? Esses absurdos não podem acontecer. Nós vamos estar em cima acompanhando o par e passo. Seja vereador, não seja vereador, isso não pode acontecer nenhum servidor público, né? É um debate a ser acompanhado. Senhores, ultrapassamos já nosso tempo. Bado Jacob, teu ponto final. Jogo rápido, Bado Jacob. Meu ponto final, comandante Rodrigo, presidente Chagas, o querido amigo deputado Celestro, é isso aí que o Brasil se conscientize. Quando eu digo Brasil, é a cidadania, o cidadão médio brasileiro se conscientize do grave problema que estamos enfrentando. A gente tem que preservar a questão econômica, porque faz parte do jogo, mas eu ainda considero que se não se chegar a um acordo e uma conscientização da condução desse problema do coronavírus, nós vamos pelear muito tempo ainda, nós vamos penar, eu acho que é o termo mais adequado, e muitas vítimas vão ser feitas. Eu já considero vítimas muito próximas da coisa pública. Então, eu desejo, principalmente, uma conscientização da população, e o debate tem que ser expandido em todos os sentidos. Eu também defendo abertamente aqui, de maneira integral e, como é que diz, inegociável, a manutenção do transporte público, do porte e da importância do Transurb na alçada da coisa pública. E tu não pode responsabilizar o servidor, o funcionário, tu não pode responsabilizar o Transurb, a operação do Transurb, por desmandos de gestões. Tá? Então, nós temos... eu gosto sempre de destacar, Rodrigo, o Transurb, esse transporte público, foi a maior obra, talvez a única obra feita de transporte público dos últimos 50 anos aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Isso aí não pode ser criminalizado por incompetência de gestores há várias décadas e há vários governos de maneira indistinta. Todo o apoio ao transporte, isso é coisa de país de primeiro mundo. Só estava saudando aí a luta Tá bem. do Transurb aí nessa questão do transporte público e agradecendo a oportunidade de participar com essa bancada tão maravilhosa. Obrigado. Presidente da Sindimetrô, Luiz Henrique Chagas, obrigado pela tua presença e teu ponto final, presidente. Bom, eu que agradeço, Rodrigo, em nome dos metroviários. É sempre um prazer falar Vale TV, né? Prazer, fazia tempo que eu vi o Vicente, Bado é parceiro nosso, e com certeza o nosso ponto final é defendendo o transporte público, mas defendendo todo o serviço público. Eu acho que o Vicente falou no início que agora, na hora da pandemia, na hora da desgraça, quem que salvou, quem está salvando a população? Inclusive, isso é valorizado por quem nunca valorizou, é o SUS. Né? Então, precisamos sim investimento em setores públicos estratégicos. O transporte é um deles, a saúde, a educação.
E o nosso pedido, né? A pandemia não vai acabar amanhã. Infelizmente, o Gilberto Rodrigo falou, nós estamos com muita gente na rua. Eu venho a Porto Alegre diariamente, é muito movimento, nós estamos com um movimento quase normal. Então, nós não vamos acabar com a pandemia dessa forma. Então, nossa recomendação é, fique em casa, se cuide, sai de casa apenas quem realmente precisa. Senão, nós não vamos servir nisso e as consequências vão ficar cada vez mais catastróficas. É um abraço e um prazer, mais uma vez, falar com o público da Vale TV de Novo Hamburgo. Marcado o nosso debate sobre transporte público urbano, tá? Coletivo, né? Em seguidinha vamos agendar a data certinha disso, Chagas. Combinado. Vicente Celice, nosso deputado. Presidente, obrigado pela tua presença, teu ponto final. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Honrado de, desta vez, participar com a parceria com o Bado, nosso querido também jornalista, comunicador, lutador da comunicação em São Leopoldo, e o companheiro presidente do Sindimetrô, dos metroviários, do Sindicato Metroviário do Rio Grande do Sul, companheiro Chagas. Eu sempre tenho dito, desde o início desse processo, de que é hora de ganância e ignorância zero e hora de 100% de conhecimento e de solidariedade. Queria eu estar junto com os colegas aí na Vale TV, presencialmente, fazendo esse diálogo. E queremos que logo a gente possa assim fazê-lo. Mas no momento, como já dissemos aqui, é sim de vermos o conhecimento, a ciência, e de outro lado, combatermos a ganância. A economia só voltará, e espero que ela volte, mais distributiva, mais progressista e mais digna para todos. Espero que volte a economia, não um normal de exploração em certos setores, em muitos setores como tem, mas que volte para que haja mais distribuição de renda, e espero que essas lições trazidas nesse momento tão difícil, né, sejam para todo o povo brasileiro, que cobrem das autoridades, em especial do governo federal, né, a sua responsabilidade em relação à pandemia, e tem que cobrar agora, porque, infelizmente, a calamidade pública está até o final do ano e não se sabe quando a pandemia acaba, porque hoje a média ainda continua de 1.000 mortos por dia, o que é um absurdo. Então, esperamos que, com ciência, com conhecimento, com solidariedade e fraternidade, nós passemos esse momento. E para as autoridades, ainda mais num ano eleitoral, né, Rodrigo, né, Bado? Num ano eleitoral, vamos ter humildade. Não é hora de buscar holofote, buscar curtida, buscar lives participativas. Não, a hora é agora de unificar, né? União, fraternidade, né? E conhecimento para nós sairmos desse momento tão difícil. Mais uma vez, muito honrado, e um grande abraço aqui da nossa querida Campo Bom para vocês três e para todos os telespectadores, internautas, né, seguidores da nossa querida Vale TV. Bem, muito obrigado. Agradecendo essa bancada maravilhosa segunda-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 21 horas, amanhã ao vivo, direto do estúdio. Até lá.